Olá, tudo bem? Então a gente já está ao vivo, faltando 5 minutos para começar esse aulão, que vai ser muito bom. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Ayurveda, de uma forma um pouquinho mais dinâmica, mais simples, tentando mostrar para vocês um pouquinho das influências e por que, que o Ayurveda hoje é praticado dessa forma e qual a diferença do Ayurveda, digamos, antigo ou tradicional, ou na sua raiz, para o que a gente tem hoje, tentar desmistificar alguns pontos, e é isso daí, tá? Lembrando para vocês, a gente está no Brasil, a internet pode estar caindo a qualquer momento, como qualquer aula online, então, caso aconteça isso, eu peço para vocês terem paciência, a gente sempre vai voltar aqui na mesma página, tá bom? Pode acontecer, mesmo a nossa internet sendo boa, a gente busca ter a melhor qualidade, o melhor serviço para vocês, mas isso pode acontecer, tá? Uma outra questão que eu gostaria de lembrar vocês é lembrar que esse é um aulão que a gente começou mês passado, que são as aulas ao vivo, né? Todo mês a gente vai estar trazendo uma aula ao vivo, a gente chama de aulão, com assuntos específicos, e esse mês, esse aulão que vocês estão assistindo, é um aulão também de inauguração do nosso curso semipresencial, que é um curso que a gente preparou esse curso durante 2 anos, junto com o Dr. Robert Svoboda, com a doutora Cláudia Welsh, e a gente começa esse curso oficialmente, né? Os alunos que estão cadastrados no curso vão começar a assistir às aulas a partir de semana que vem, mas esse aulão dá o start. E já que a gente ia falar de história do Ayurveda um pouquinho, né? Então eu achei melhor a gente abrir essa aula para vocês estarem assistindo, tá? Deixa eu só um minutinho só, gente. A gente só vai acabar de fazer algumas coisinhas aqui. Um minutinho só, por favor. A gente ainda tem alguns minutinhos. Lembrando que quem quiser fazer a pergunta pode colocar embaixo. Eu vou estar respondendo todas as perguntas no final da aula, dentro do possível, obviamente. Esse é um assunto que normalmente as pessoas não têm tantas perguntas assim, mas eu pediria para vocês, por favor, sempre tentarem fazer perguntas dentro do tema. Eu sei que a maioria das pessoas tem dúvidas diversas em relação ao Ayurveda, em relação à própria história e outros assuntos super importantes, mas como a gente vai estar mês a mês aqui, vamos deixar as perguntas serem feitas referente a cada mês, né? Então, vai ser bem bacana, assim, se a gente conseguir montar a, o, as atividades dessa forma. Dou um abraço para o Reneu, de Porto Alegre, que está lá com a turminha lá, vendo a aula também. Tem o pessoal já online. Se vocês tiverem qualquer problema na visualização ou algum problema na, no som, se estiver ruim, vocês, por favor, me avisem para que a gente possa estar aqui arrumando, tá bom? Isso é bastante importante. Deixa eu ver, acho que está tudo ok para a gente começar.
por favor, aí, eu acho que agora o som ficou melhor, né? O som ficou melhor agora, eu acho. Isso. Aqui não está dando mais lag, acho que a gente já pode começar. Começar daqui 2 minutinhos, para cumprir o horário das 20 horas, está começando. Bastante gente assistindo, estou bem feliz. Gente do Brasil inteiro. Vamos lá. Então, vamos iniciar, 20 horas. Então, para iniciar a aula, colocar as mãos frente ao coração espiritual, em Pranam Mudra. Vamos entoar o mantra Adamvantari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Adamvantariye Amrita Kala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokya Nathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Tá um pouquinho frio aqui em São Paulo. Eu tô aqui esquentando a cabeça para o máximo possível para não deixar o frio tomar conta da cabeça, que nunca é bom de acordo com a Ayurveda, né? A gente tenta ao máximo estar seguindo. Bom, gente, para mim é um grande prazer estar não só fazendo essa segunda aula ao vivo. Lembro vocês que a gente vai tentar ao máximo, uma vez por mês, fazer um aulão ao vivo, assim, de graça. A gente vai tentar seguir um cronograma para que todos possam estar acompanhando. Às vezes são pessoas que querem acompanhar, que são pacientes de Ayurveda, nossos, do nosso instituto, ou de outros locais, pessoas que querem conhecer o Ayurveda melhor, pessoas que estão fazendo o curso gratuito, pessoas que estão fazendo o curso de rotina, ou os nossos alunos dos cursos semipresenciais e presenciais que também queiram participar. Obviamente, eu lembro que esses aulões são aulas mais simples, não são aulas tão profundas quanto uma aula destinada a um curso de formação. Essa, em especial, é uma aula que vai unir duas atividades. O aulão gratuito, que a gente vai fazer uma vez por mês, e também vai unir a inauguração, né, do curso semipresencial, que é um curso de formação em Ayurveda, que durante 2 anos, eu, Dr. Robert Svoboda, que é meu professor, que é o primeiro ocidental a se formar em Ayurveda na Índia, a doutora Cláudia Welsh, e toda a nossa equipe montamos, e esse curso começa agora no mês de agosto, semana que vem os alunos começam a ter acesso às aulas. Então, como a gente ia falar da história do Ayurveda nesse vídeo, nessa videoaula, eu achei interessante também abrir para os alunos como o início, dar o start para o curso de formação semipresencial. Por que eu escolhi falar sobre a história, né? Vocês sabem que há muito tempo eu venho procurando literatura e tentando entender um pouco mais a história do Ayurveda, e vocês sabem que tem muito mais livro falando sobre dosha, falando sobre diagnóstico, alimentação e outras coisas do que até a história. Pode ser uma questão cultural indiana de não falar muito da história do Ayurveda, tem alguns livros, mas se a gente for comparar ao que realmente existe no mercado dos outros livros de Ayurveda, é pouca literatura.
E também há uma outra questão de respeito à origem do Ayurveda. E o restante da história vão ser pontos somente para ficar na história. Mas se a gente analisar a história, e por que a importância da história? Se a gente analisar a história friamente, de uma forma mais intelectual, a gente consegue entender muitas questões do Ayurveda, o porquê o Ayurveda chega no Ocidente, como ele chega, por que ele é praticado dessa forma, né? E principalmente um ponto que eu gostaria de trazer para cá, obviamente no final da aula, na hora que eu conseguir explicar para vocês ponto a ponto da minha ideia, o que é realmente tradição, o que não é, e o que a gente consegue hoje aplicar no Brasil, se é o Ayurveda como é aplicado na Índia, se é um Ayurveda antigo ou não é, etc, etc. A história vai mostrar um pouquinho isso para a gente. E a história nos mostra um pouquinho de como foi o desenvolvimento do Ayurveda durante esses, vamos colocar aí, alguns 1000 anos aí e poucos, um pouquinho mais para frente, tá? Então eu vou dividir toda essa história, entre aspas, para vocês, tá? Em 7 pontos, né? Eu vou desde a origem do Ayurveda como uma medicina nativa indiana, entre aspas, né? Porque quando o Ayurveda é reconhecido como uma medicina nativa, nem ali se chamava Índia, né? Então seria uma medicina, a gente chama medicina nativa, mas pode ser chamada também de medicina da terra ou medicina popular, né? Até o Ayurveda mesmo ser, na segunda etapa, um Ayurveda chamado, quando ele começa a ter uma influência védica. Depois a gente tem o período antigo, que é o primeiro período do Ayurveda, depois do desenvolvimento védico. Eu vou explicar tudo isso para vocês, só estou querendo colocar os pontos específicos de como vai ser o raciocínio da aula. Depois a gente tem o que a gente chama de período clássico, que é o período onde começam a nascer os primeiros textos antigos, né, os que dão base para o Ayurveda até hoje. Depois a gente tem, poderemos chamar, entre aspas, obviamente, de período medieval, né, onde começa o Ayurveda a sofrer influências também. O período moderno, né, o que seria do período quando os ingleses que colonizaram a Índia moderna, eles começam a sair da Índia e começa a surgir esse Ayurveda moderno. E depois a gente tem a atualidade, que aí eu vou falar mais o aspecto do Ayurveda Brasil hoje, tá? Então, vamos começar lá atrás, né? Lá com o que a gente chama de Ayurveda como uma medicina nativa, né? Então, para a gente fazer uma introdução em relação a isso, eu não posso nunca esquecer de iniciar essa aula explicando um pouquinho o que significa a palavra Ayurveda. Quando a gente vai estudar qualquer que seja a ciência, ou a sabedoria, ou o conhecimento, que é baseado em sânscrito, é muito importante a gente estudar o idioma para entender a etimologia de cada uma das palavras. Para isso que existe o sânscrito, senão ele não teria utilidade nenhuma dentro do Ayurveda. E a utilidade do sânscrito é de extrema importância. Hoje é fácil estudar sânscrito no Brasil, não é algo difícil. Eu não sou nenhum exímio conhecedor de sânscrito, passo muito longe disso, mas tem exímios conhecedores de sânscrito no Brasil, né? Além de cursos presenciais, como o Instituto Paulista de Sânscrito, do João e do Adriano, você tem cursos online, como do professor Carlos Eduardo, do professor Jonas, né? Então, hoje a gente não tem mais desculpas para não estudar sânscrito. Hoje é fácil a gente estudar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ajuda muito. Ajuda bastante mesmo. E é difícil? É difícil como aprender qualquer outro idioma, né? A gente tem que ter ali bastante força de vontade para estar estudando o idioma. Então, quando a gente estuda a palavra Ayurveda, que são duas palavrinhas que se juntam em uma só, né? Ayur e Veda, e as duas palavrinhas juntas dá o contexto do que é o Ayurveda, a gente consegue já começar a entender o próprio Ayurveda, né? A palavra Ayur, ela vem da raiz em sânscrito chamado Ayus, que a gente poderia traduzir como vida, né? Tudo quando a gente vai traduzir, eu vou colocar entre aspas, porque obviamente também não é uma tradução exata, é uma interpretação da palavra com o tema que a gente está falando. Então, a palavra Ayur
a gente pode traduzir como vida. E Veda, nesse caso, a gente poderia traduzir com total segurança com a palavra ou conhecimento, ou verdade, ou ciência, mas ciência com a tradução como conhecimento. Então, se tem uma forma de a gente traduzir o Ayurveda, seria o conhecimento da vida. Então, Ayurveda significa conhecimento da vida, né? Então, a gente estudar tudo aquilo que tem vida na natureza, no todo, no geral. Isso inclui também nós, seres humanos, né? Então, quando a gente inclui palavras ao significado do Ayurveda, como medicina tradicional, medicina aborígene indiana, tudo isso já é uma forma de tentar explicar a palavra sem ir na sua etimologia, porque a etimologia da palavra, né, a raiz da palavra, ela já explica pra gente. O que é o Ayurveda? Se alguém me pergunta, Eric, você trabalha com Ayurveda? Trabalho. Com o que você trabalha? O conhecimento da vida. É muito simples, não adianta a gente mudar. Mas a Ayurveda não é uma medicina? Eu vou falar disso depois, tá? Porque aí a gente entra ali no período moderno, com a colonização, com a entrada da medicina inglesa, que é a medicina moderna, e começa a ser associada a outras palavras ao Ayurveda, tá? Mas vamos falar disso depois. Vamos focar aqui na palavra Ayurveda nesse momento, tá? Então, Ayurveda é a ciência da vida. Todo esse desenvolvimento do Ayurveda na Índia Antiga, ela se dá graças a duas palavras que eu poderia falar como Sanatana Dharma. Sem o Sanatana Dharma, o Ayurveda não teria existido desde da sua era aborígene, desde a sua era nativa, como uma medicina nativa, até a atualidade. Sanatana Dharma é um princípio que tem dentro de toda essa cultura védica, de todo esse princípio que nasce ali na Índia antiga, que é aquilo que é eterno, né? Então seria Sanata, ou Sanatana, aquilo que é eterno, e Dharma, lei, entre aspas. Então é aquela lei, aqueles princípios eternos, que é o Ayurveda. O Ayurveda, ele vem de um princípio eterno, ele não vai mudar. A forma de você ver e analisar a natureza há de 3, 4 mil anos vai ser a mesma forma que você vai analisar hoje em dia. O que muda é a natureza e não a forma que você vai ver a natureza. São coisas diferentes. O ser humano mudou? Lógico que o ser humano mudou. Mas a forma de analisar o ser humano, ela não mudou dentro do Ayurveda. Né? Então, porque o raciocínio, a racionalidade é eterna. É um princípio único, né, de estar vendo isso. Então, é graças a esse chamado Sanatana Dharma que o Ayurveda, ele existe até hoje em dia. Se não existisse o Sanatana Dharma por detrás, se não fosse algum Dharma realmente o Ayurveda, né, essa lei eterna, o Sanatana Dharma, o Ayurveda teria se sucumbido, teria totalmente desaparecido, com certeza absoluta. Né? Então, o Sanatana Dharma, ele tem várias traduções, é aquilo que é eterno, é aquilo que é indissolúvel, né? É a base de todo conhecimento, né? E ele, por muitas vezes, ele é dado como uma revelação divina. Então, a gente poderia muito bem dizer que o Ayurveda, na sua origem, como uma origem nativa, ou como está no próprio site da Departamento do Ayush, que hoje, eu vou falar mais para frente para vocês, que hoje é o Ministério da Saúde, é um ministério específico para o Ayurveda, para o Yoga, etc., que existe na Índia. O Ayurveda, ele é chamado de medicina aborígene indiana. Né? Então, a gente poderia colocar, sem sombra de dúvida, que o Ayurveda, nesse princípio, ele entra como uma revelação divina, sem problema nenhum falar sobre isso. E eu vou falar daqui um pouquinho a história, como ele nasce. Né? Então, para a gente começar a desmistificar alguns pontos importantes, a gente poderia muito bem dizer que o Ayurveda, então, ele não é indiano. Não, o Ayurveda não é indiano porque a Índia é mais nova do que o Ayurveda. Né? O Ayurveda, ele nasce numa pré-Índia, ele nasce num pré-conceito ali de existir o que a gente chama hoje de Índia, né? Mas ele nasce principalmente na observação do todo. Essa observação do todo que aquelas tribos, aquelas aldeias faziam naquele determinado momento na Índia antiga, é o mesmo princípio de observação que outras tribos, que outros locais no mundo inteiro faziam. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, até dentro do Ayurveda, por que eu, meu professor de Ayurveda, o Dr. Robert, e outras pessoas no mundo, tá, gente, que trabalham com Ayurveda, acabam procurando tribos, aldeias, para tentar estudar
e entender melhor. A gente não vai estudar Ayurveda com essas tribos e com esses grupos, mas a gente quer entender o princípio que eles têm de pensar, de ver a natureza, de ver o mundo. Isso nos ajuda muito a entender mais o Ayurveda. Mesmo eles não falando uma linguagem do Ayurveda, mas a gente entende como eles pensam, para tentar entender como era a forma de pensar, como era a forma de ver o mundo quando os primeiros textos foram escritos de Ayurveda. Né? Então, é o princípio de entender com a prática, entender como o nativo faz nas diversas partes do mundo, porque eles estão fazendo observação pura, sem colonialismo, sem ter influências externas e tudo mais. Né? Então, isso é muito interessante. E se engana quem acha que o indiano não gosta disso. Pelo contrário, quando a gente vai para a Índia e fala, por exemplo, que eu fui para a floresta amazônica, passei um tempo, a maioria deles ficam alucinados com isso, de querer vir para cá e estudar também, né? A gente, no Brasil, que é incrível, como a gente tem um preconceito, como a gente tem um pré-julgamento da nossa própria cultura, aquilo que está aqui pertinho de nós, né? E o resto do mundo, na verdade, é apaixonado por isso. Então, o Ayurveda nasce dessa forma, né? Então, tentando explicar para vocês como nasce o Ayurveda. A gente tem duas histórias e alguns textos do Ayurveda mais antigos acabam contando algumas histórias de como seria esse surgimento espiritual, ou seria mágico, religioso, ou vindo dos deuses, o Ayurveda, tá? E eu vou contar para vocês a história, como seria pelo ponto de vista da tradição que eu sigo, né, e dos mestres que eu acabo representando, entre aspas, mas eu vou tentar explicar para vocês. Mas não é impossível que existam outras histórias, porque o Ayurveda, como é muito antigo, as histórias elas vão se perdendo, e esses mitos são muito importantes serem criados, né, justamente para a gente entender como é o desenvolvimento desses mitos dentro da sociedade. O Ayurveda, ninguém sabe ao certo o porquê ele foi revelado para a humanidade, né, de forma bem clara. Alguns historiadores e alguns escritores chegam à conclusão que pode ter sido por três possibilidades, tá? E eu vou explicar para vocês essas três possibilidades. Possibilidade número 1, por um motivo de algum tipo de doença. Então, alguma doença em algum determinado momento da humanidade ali assolou todo aquele território que nós hoje chamamos de Índia, e por causa disso, essa doença acabou matando muitas pessoas, as pessoas ficando muito enfermas, e o que se diz que um grupo de sábios, um grupo de pessoas com um intelecto muito elevado, foram até outros sábios no Himalaia, né, pediram ajuda deles. E esses sábios que moravam num determinado local no Himalaia, e aí tem muitos nomes, na nossa tradição a gente chama isso de Badarivana, ou tem outros nomes que podem ser chamados, isso não é tão importante nesse momento, é importante para quem de cada tradição. Esses grandes rishis, esses grandes médicos e sábios, eles deram a Ayurveda para essa população para ajudar a combater essas doenças que assolavam onde hoje é o território indiano. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, que é bem plausível também, do desenvolvimento inicial da Ayurveda, que é por causa das guerras. Né? A gente sabe muito bem o desenvolvimento das medicinas modernas, como ela se desenvolveu bastante de acordo com as últimas guerras mundiais. Isso não é nenhum segredo para nós. Para quem nunca ouviu falar disso, pesquisa na internet, vocês vão ver rapidamente o desenvolvimento da medicina moderna, da ciência moderna, com a Segunda Guerra Mundial, principalmente, teve um desenvolvimento muito grande. E também se pensa muito sobre isso. O Ayurveda ter surgido numa necessidade extrema durante algum tipo de guerra, que deve ter assolado, ou brigas entre vilarejos ou reinados, e o Ayurveda foi preciso ser colocado em prática naquele momento. E assim o Ayurveda começa a se desenvolver. E lembra que tudo isso a gente está falando ali do período de... Se mescla esse período nativo a esse período védico, que eu vou explicar daqui um pouquinho para vocês, tá?
Opa, não, é que me deram um recado aqui que estava sem câmera, mas eu acho que voltou, né? É porque eu não fico vendo o que vocês estão escrevendo, tá? Tem o Ricardo, que é o nosso grande companheiro aí nosso parceiro aí de trabalho, e ele vai me avisando tudo aí, tá? É porque eu tenho que ficar olhando aqui para não perder o foco, tá bom? Eu só abro lá para ver as perguntinhas um pouco mais para o final, tá bom? Porque senão também eu me perco no raciocínio. Mas qualquer coisa vocês podem colocar lá que o Ricardo está atento a todo momento ali, ele vai me avisando, perfeito? Então eu estava voltando, eu estava no segundo ponto, que é um ponto muito plausível, que é uma possibilidade grande. E o terceiro ponto, que eu adoro, que é, os indianos sempre falam que é assim, a terceira possibilidade do nascimento do Ayurveda, como a Ayurveda, né? Porque a Ayurveda para mim sempre existiu, mas é quando eles falam assim, que simplesmente teve a necessidade e pronto. Então seria algo que não tem muita explicação. A coisa surgiu, né, para ser uma coisa bem simples. Eu não vejo nenhuma das duas primeiras possibilidades algo ser imaginável assim, porque a gente sabe que é bem comum isso acontecer, né? O desenvolvimento de novas racionalidades e novas pesquisas, e o próprio Ayurveda ter nascido por uma guerra ou por alguma doença e teve a necessidade de várias pessoas se juntarem. Alguns livros antigos falam sobre um determinado momento da humanidade, por uma necessidade, várias pessoas que pesquisavam plantas, o ser humano, alimentação e outras questões, ou grandes sábios, aí começa a entrar os Vedas, grandes pesquisadores dos Vedas, que eu já vou explicar para vocês o que é, eles se juntaram e ali eles juntaram todo o conhecimento deles do Ayurveda, né? Também é muito plausível, né? Porque a gente começa a entender ali, porque esse momento que eu estou falando para vocês, a gente não tem uma ideia exata se os Vedas já existiam ou não nesse momento quando a gente fala de medicina nativa ou medicina aborígene, da mesma forma, tá? É o mesmo significado, não tem diferença. Mas a gente sabe também que o Veda, né, que na verdade ele era um só, e depois ele foi separado em 4 tomos, em 4 partes, ele fala muito sobre saúde, e ele acaba sendo o tronco, né, de toda essa racionalidade, de todo esse princípio do Ayurveda, que é muito legal, na verdade, a gente entender isso bem claro. Então, quando a gente vai falar de Ayurveda, por exemplo, a Ayurveda é uma racionalidade médica antiga, ou a gente quer sempre colocar o Ayurveda dentro de um guarda-chuva. Não sei se vocês conhecem essa terminologia, né? Existe, por exemplo, a filosofia, existe a medicina moderna, existe isso. E as pessoas sempre têm uma mania de pegar algo muito antigo, como o Ayurveda, e colocar dentro de uma outra roupagem, né? O Ayurveda não precisa disso, porque o Ayurveda tem justamente os Vedas por detrás. Como assim? Os Vedas, ele é o tronco de toda uma racionalidade, de toda uma cultura que nasce na Índia. Então imagina que você tem um tronco, e desse tronco, esse tronco que é chamado os Vedas, ele ensina a gente a pensar, a como ver o mundo, a como racionalizar, a como entender o princípio do humano, a como dividir as funções da natureza, né, as funções fisiológicas, as funções de habitat, as funções de funcionamento real mesmo do dia a dia. E é isso que dá a base para o Ayurveda. Por isso que eu vejo que é uma possibilidade muito grande nesse desenvolvimento do Ayurveda ter acontecido realmente como esses textos falam, que por um motivo, seja guerra ou seja doença, isso a gente nunca vai ter uma exatidão do porquê, vários conhecedores dos Vedas, pessoas sábias, se juntaram e fizeram como se fossem assembleias, para nós seria hoje assembleias, e foram discutir essa racionalidade básica e fazer um recorte de dentro dos Vedas, e assim nasce o próprio Ayurveda, que recebe o nome de Ayurveda, né, que é um Upaveda, que ele seria um Veda secundário, né, do que é chamado dos Vedas. Então, toda a base do Ayurveda é nos Vedas. A gente não tem como fugir disso, sabe? Quanto mais a gente se afasta dessa raiz do Ayurveda, desse tronco que dá a base do Ayurveda, mais a gente foge do Ayurveda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma preocupação que eu tenho bastante hoje em dia nos estudos, em passar isso para os nossos alunos do Instituto, a falar isso em palestras, sabe? É lógico que isso é estranho para muita gente,
como a gente vai desvincular o Ayurveda da palavra medicina, ou como o Ayurveda faz parte de uma racionalidade médica. O Ayurveda pode fazer parte de um monte de racionalidade, mas antes de o Ayurveda fazer parte de qualquer guarda-chuva ou de qualquer racionalidade no mundo que você queira encaixar, e encaixe, fique à vontade, a gente não pode esquecer que o Ayurveda tem a sua própria racionalidade, que a gente poderia chamar tranquilamente de racionalidade védica. Essa, para mim, é a mais importante de todas. Então, esse tronco dessa racionalidade védica que dá a base para o Ayurveda, né, ela é chamada de Veda, que a gente poderia traduzir com vários nomes: ciência, conhecimento, aquilo que é eterno, aquilo que é revelado. Né, ele foi dividido em quatro textos, né? Esses Vedas completos, eles foram traduzidos em 4 partes, que é o Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda e Atharva Veda, tá? Que são 4 partes dos Vedas. Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas é bem interessante porque é nos Vedas que começa a ser descrito os primeiros deuses celestiais do Ayurveda, né? O que são os deuses ligados à saúde. Já fala bastante coisa sobre anatomia, fisiologia, já fala de algumas funções fisiológicas do corpo humano. Então, o que esses rishis, o que esses sábios antigos, eles fizeram? Eles foram catando literalmente partes de... Os Vedas são muito grandes, tá? Foram pegando partes e foram ampliando essas partes. Isso é chamado de recorte. Você pega uma parte que está nesse tronco e amplia ele. E isso gerou a Ayurveda, que é algo extremamente maravilhoso e complexo para se estudar, que eu vou falar daqui um pouquinho também sobre isso. Então, o Ayurveda, a gente veio de uma tradição aborígene, que ao mesmo tempo estava a cultura védica nascendo também, a gente não tem como desvincular isso, tá? E surge o Ayurveda baseado nessa cultura védica. A gente, assim, desse tronco védico, a gente tem uma série de coisas que nascem dessa cultura védica, né? A gente tem o yoga, a gente tem o próprio sânscrito, a gente tem dança, a gente tem arte, a gente tem música, a gente tem o vasto, a construção, arte de guerra, arte de viver, de como cuidar da família. É assim, são milhões e milhões de recortes para tentar entender os Vedas, né? E existem pessoas que são especializadas somente em Vedas, né? Que são chamados de panditas, né? Pandits. São pessoas incríveis, que muitos decoram os Vedas. Eu não lembro, mas acho que são 14, 21 anos que as pessoas ficam para decorar todos os Vedas. É algo incrível, algo impressionante mesmo. E para fechar esse ponto da importância dos Vedas com a Ayurveda, eu queria deixar um ponto assim bem importante. Por que eu estou falando tudo isso? É para a gente nunca esquecer que a Ayurveda não pode ser nunca desvinculado dos Vedas, sabe? A gente vê um Ayurveda hoje sendo muito, cada vez mais próximo e sendo muito usado a ciência moderna para o Ayurveda, que é muito legal, é muito importante, complementa bastante o Ayurveda e vice-versa, mas eu vejo também cada vez um afastamento mais dessa ciência védica, dessa base que o Ayurveda tem, que é o grande diferencial do Ayurveda, né? Não estou falando para todo mundo sair estudando sânscrito, não é essa parte, não é só isso. Também a gente não esquecer disso, sabe? Ir atrás de um estudo clássico, tradicional, de Vedanta, de Tantra, de Yoga, de sânscrito, né? Quanto mais a gente se aprofunda no Ayurveda, a gente vê mais essa necessidade de procurar mesmo o Ayurveda na sua raiz, né? Como uma ciência védica realmente, tá? E aí a gente teria essa segunda etapa, né, do Ayurveda, e o Ayurveda ele nasce como um Upaveda, né? O Upaveda seria os Vedas secundários, e são todos esses recortes que a gente tem de... Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu recebi um recado aqui que eu acho que caiu. Eu só deixa eu dar uma olhadinha. Peço um segundo para vocês, por favor. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Eu recebi aqui o celular piscando o WhatsApp. Travou! Aí eu estava
Dá uma paradinha, a gente volta, então. Então, voltando, então, o Ayurveda, então ele é considerado o Upaveda, que seriam esses assuntos que são a gente não pode chamar de ramificação, porque ele é o próprio Veda, né? Ele só é uma explicação mais detalhada de um assunto que está dentro dos Vedas, por isso que ele é chamado de Upaveda. Quando a gente fala ramificação, vem sempre a ideia de ser algo como se fosse não concordava com aquilo e fiz uma outra ideia. Não é isso. Tá? O Ayurveda ele segue aquela ideia dos Vedas, só que ele vai ser destrinchado um assunto melhor. Por isso que é chamado de recorte nos dias atuais, que é o nome perfeito para isso. É um nome bem, bem bacana mesmo. Tá? E além do Ayurveda, como eu disse para vocês, as artes marciais também, o Upaveda, a música, a dança, né? Artes marciais que é chamado de Dhanurveda, Gandharva Veda, que é a parte de música, dança, literatura, Stapatya Veda, que é a parte de construção civil, se a gente pode chamar assim, que seria a parte de Vastu Shastra, que muitas pessoas chamam de Feng Shui. Por favor, gente, uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Feng Shui, Vastu Shastra, tá? Muita gente fala de Feng Shui para a pessoa conseguir se localizar, mas são coisas diferentes, tá? E aí a gente poderia falar no período antigo do Ayurveda, que é esses 3 períodos iniciais que a gente pode falar, que é o período nativo, o aborígene, o período védico e o período antigo, ele acaba se mesclando, né? Mas é legal a gente dividir para entender. O que eu chamo de período antigo? Período antigo seria as primeiras... Eu estou com uma colinha aqui para a gente não esquecer nenhum ponto, né? Seria as primeiras formas de Ayurveda na Índia Antiga, né? Quer ver? Seria como a gente... Seria essa mescla mesmo do Ayurveda com a medicina nativa, seriam os primeiros povos ali de Mohenjo-Daro, de Harappa, né, que são aquelas cidades antigas, se vocês procurarem na internet, que vocês vão ver que são as primeiras cidades que se tem notícia que tinha esgoto encanado, mas uma forma de esgoto, que já cuidavam da saúde. Então, muita gente associa as primeiras civilizações que cuidavam de saúde mesmo, que era ligada, o Ayurveda poderia estar nascendo ali também. Né? Isso não quer dizer que quem mora no meio da floresta e não tem tudo isso não cuida da saúde. Lógico que cuida, só que com uma outra perspectiva. Né? E vocês viram, a quem já estudou Ayurveda, que eu dei um pulinho na parte mística, vamos chamar assim, esotérica do Ayurveda, que é o nascimento do Ayurveda pelos seres celestiais. Que eu vou dar um ponto aqui justamente para falar sobre isso. Uma outra ideia de nascimento do Ayurveda, antes de vir para o mundo atual, né, seria ter nascido com os deuses. Mas quando a gente fala nascer com os deuses, a gente tem que tomar bastante cuidado ao falar sobre isso para não ficar uma questão muito mágico-religiosa, tá? Que muitas pessoas têm um pouco até de aversão. Mas essa aversão, eu entendo perfeitamente o que pode ser essa aversão, porque muitas vezes é a falta de uma explicação um pouco mais coerente ou mais lógica até. Quando a gente fala, por exemplo, Brahma é o criador e dele tudo nasce, a gente está falando de uma energia de criação universal. Então, se dele tudo nasce, o Ayurveda nasce dele também. Assim como Brahma, ele tem uma forma de ensinando em cadeia até chegar ao humano, o Ayurveda ele passou pelo mesmo processo, né? Então, eu vou falar de forma um pouco mais rápida, mas só para vocês entenderem. Brahma ensina para Daksha Prajapat, que é o senhor do mundo, ensina para os irmãos Kumaras, ensina para Indra. Indra seria o grande mensageiro que estaria dando aula para os primeiros médicos, os primeiros rishis, são aqueles sábios que viveriam no Himalaia e seriam as primeiras pessoas a receber esse conhecimento do Ayurveda. E seria aí, essas primeiras pessoas estariam nesse período antigo, onde a gente teria os primeiros grupos de médicos, vamos chamar entre aspas, eu prefiro chamar de Vaidya, porque a palavra Vaidya tem um significado muito mais importante para nós dentro da Ayurveda, né? Seriam os primeiros grupos ali que onde surgiriam os primeiros discípulos mesmo de Indra, né? E aí surgiriam os primeiros textos do Ayurveda, que seria justamente o que a gente chamaria desse período antigo, tá? Esse período antigo, ele é muito importante. Porque logo depois do período antigo... Ué, a câmera tá off? Por que será? Voltou?
Uai. Espera um minutinho só, tá, gente? Vou pedir um pouquinho de paciência para nós, eu tenho toda a paciência do mundo. Infelizmente, a gente sabe que a internet no Brasil ela é muito instável. E isso que acontece de cair o vídeo, sumir o som, de vez em quando, infelizmente acontece. Às vezes a gente passa aqui 2 horas em aula e não acontece absolutamente nada, como a gente pode passar também 30 minutos e cair a internet 10 vezes em 30 minutos. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Aqui eu tenho uma internet ótima em casa, fibra ótica e tudo mais, e isso acontece. Imagina sem isso tudo, né? É incrível. Então, vamos lá então, vamos continuar aqui. Então, esse período antigo é o período onde nascem os primeiros nomes do Ayurveda, onde eles vão ser os primeiros professores, ou os primeiros sábios realmente do Ayurveda, né? Lembrando que esse primeiro período ele se mescla, né, com essa medicina nativa, seria aborígene. A gente não pode esquecer disso nunca, gente, porque até hoje existe isso na Índia, tá? Poucas pessoas sabem, porque não sei se não é interesse das pessoas, mas você tem várias tribos, você tem várias aldeias em várias partes do mundo, do mundo, obviamente, mas da Índia, falando sobre isso. E tem muita gente estudando, né? A gente teve agora, por exemplo, há pouco tempo, alguns anos atrás, nosso querido amigo Frederick Smith, que eu conheci através do Dr. Robert Svoboda, que é um grande pesquisador. Ele pesquisou, por exemplo, no Himalaia, né? Só dando uma vírgula, só para vocês entenderem, ele pesquisou no Himalaia algumas aldeias que têm como a sua medicina como uma medicina mágico-religiosa. Então, assim como a gente conhece o espiritismo, né, tendo as suas várias ramificações, a gente tem algumas tradições oriundas da África que se transformaram quando chegaram no Brasil, e até algumas nativas brasileiras que recebem espíritos da floresta, até deuses. Na Índia também tem, e eles fazem isso também como se fosse tratamentos com as pessoas. Então existe tudo isso na Índia, isso não é um absurdo, eu não estou assim tirando isso da invenção de uma cabecinha do Eric aqui, né? A gente tem que estudar mais, pesquisar mais, ir atrás dessas linhas antigas que existem na Índia. Então toda essa parte nativa, védica, antiga, elas acabam se mesclando até começar a aparecer o que a gente chamaria do período clássico, que é quando começam a surgir os primeiros nomes do Ayurveda, que a gente tem notícia até hoje, né? A gente poderia falar alguns deles aqui, como Divodasa Dhanvantari, Kashyapa, Bharadwaya, Atreya, Agnivesha, que são os primeiros nomes que vão surgindo, que são os primeiros alunos ali, né, dos grandes sábios, tá? Vamos colocar um ponto e uma vírgula nessa história. Vocês perceberam também que eu estou procurando não colocar data. Vou explicar uma coisa para vocês. Isso é muito importante vocês prestarem atenção agora. Se vocês forem pegar livros de história do Ayurveda, cada um vai colocar uma data totalmente diferente para tudo. Eu estou falando agora da minha experiência. Uma coisa que eu percebi, estudando bastante essa parte de Índia, as datas são importantes, são super importantes, né? Mas muitas vezes é muito tempo, elas acabam se perdendo, né, nessa história. Então, quando você vai pegar, tem uns livros bons que eles falam assim, por exemplo, o autor tal, ele é datado de tal a tal data. É um gap, é um espaço de quase 500 anos, sabe? Então ele pode ter escrito aquilo ali dentro de 500 anos, porque a gente não tem uma exatidão, porque o principal de toda a comunidade védica mesmo, o principal deles é manter o conhecimento. A data exatamente daquilo, sinceramente, acaba não tendo tanta importância. A gente sabe que, historicamente, por isso que é importante a gente entender história, essa parte de datar, ela veio depois de muitos anos, né? Porque o principal de toda a cultura védica é a manutenção e a recordação, gravar
e lembrar o conhecimento. O conhecimento está acima de qualquer data. Então eu não vou ficar colocando data para não confundir mais a nossa cabeça, né? O importante é a gente entender, sabe? A gente tem que parar um pouquinho, às vezes, de querer ficar decorando. Se a gente não entender, o decorar não adianta nada. Você pode decorar todos os livros do Ayurveda. Se você não entender, não adiantou nada. Você perdeu espaço na sua cabeça. É mais ou menos assim que funciona, tá? E aí esse período clássico, ele se junta com o que a gente chama de período medieval, né? É uma palavra que historicamente se usa, né, para explicar o desenvolvimento do Ayurveda. Esse período, né? Não, desculpa, o período antigo, depois vai o período clássico. Eu pulei o período que é um dos períodos mais importantes. Por que ele é chamado de período clássico? Ele é chamado de período clássico porque é nesse momento onde se tem um desenvolvimento dos principais livros do Ayurveda, principalmente das principais renovações dos livros que tinham sido escritos no período antigo. Né? No período antigo, ele encaixaria os primeiros livros de Ayurveda, que seriam os livros chamados Charaka e Sushruta, entre aspas, porque a gente não tem mais exatidão dessas datas. E no período que a gente chama período clássico, os alunos dos autores desses livros, eles conseguem fazer uma recapitulação do livro e ampliar. O que é muito legal nesses livros antigos, né? Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem uma ideia, como esse livro aqui, né, o Sushruta Samhita. É interessante quando vocês forem pegar um livro como esse e forem ler, que vocês deem uma olhada no começo, que sempre no começo do livro vai estar escrito assim, escrito por fulano de tal, recopilado por ciclano, ampliado por Beltrano, né, e ampliado depois por outro nome. Quando no livro está escrito isso, você imagina que esse livro ele passou de geração em geração, e a gente está falando aí de 300, 500, 600, até mais tempo, passando por renovações desses livros, e até hoje isso acontece, né? Então, por exemplo, a gente tem um outro livro que eu vou falar depois, que é o próximo período, que é o Ashtanga Hridaya, que agora tem um autor moderno refazendo toda a tradução dele, ampliando e tudo mais, e está sendo considerado como quase uma renovação do próprio Ashtanga Hridaya no sul da Índia, sabe? Então, isso nunca vai parar, e que bom que não pare, né? O que é legal no Ayurveda é que é um conhecimento que ele não vai parar nunca de ser desenvolvido e de ser reorganizado, tá? Então, esse período clássico, vamos chamar de período clássico do Ayurveda, é um período muito importante, porque o Ayurveda ele sai daquela elite, entre aspas, tá? E ele começa a se popularizar na Índia por ter uma leitura também mais fácil, porque começa a ter os comentários dos textos, outras pessoas começam a ter acesso ao Ayurveda, e o Ayurveda começa a se popularizar, né? O Ayurveda se populariza bastante nesse período, e é também quando o Ayurveda ele começa a ter contato com outras racionalidades no mundo, né? Como aqui eu estou com um textinho que eu mesmo escrevi aqui para os alunos, né? Então aqui a gente vai vendo aqui a própria influência da Grécia, né? A gente vai tendo a medicina Siddha do sul da Índia começa a ter uma influência bastante grande, né? Do próprio budismo, etc, etc. Então, a gente tem que... aqui tem até uma observação para eu fazer um ponto justamente nesse período clássico. E eu gostaria de fazer um ponto bem importante aqui, assim, um ponto de interrogação e um ponto de exclamação para a gente parar, e eu quero que vocês pensem, né? Quando a gente fala de Ayurveda clássico, quando a gente fala de Ayurveda tradicional, a gente está falando de Ayurveda desse período clássico para trás. A partir desse momento, o Ayurveda começa a ter influência de várias outras racionalidades e várias outras medicinas e várias outras formas de ver o mundo, como da Grécia, da Pérsia, budista, mongol e outras coisas mais. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso. A gente aqui, eu estou falando a gente quando eu falo Brasil, tá? Não vou falar, eu dou aula em outros países, mas não vou falar porque cada lugar fala de uma forma diferente. A gente no Brasil tem uma mania muito grande de ficar classificando as pessoas, sabe? Aquele ali faz Ayurveda clássico, aquele ali faz Ayurveda tradicional. Desculpa, chega a ser piada isso,
tá? Ninguém faz Ayurveda tradicional, ninguém faz Ayurveda clássico. Todo mundo que pratica Ayurveda hoje, até na Índia, se faz um Ayurveda totalmente com influências de diversas outras medicinas e uma influência de um colonialismo inglês muito forte. A própria Índia passa por isso também, tá? Então não adianta a gente querer achar que a gente faz Ayurveda como está no Samhita. São poucas as pessoas que fazem isso. Porque também a gente vive num outro mundo hoje. E dentro do próprio Ayurveda, sabe, dentro dos próprios textos, fala que a gente sempre tem que se readaptar a uma realidade moderna, né? A nova realidade de mundo, a nova realidade que a gente vive, sabe? Também seria assim, totalmente sem lógica a gente querer viver como era nessa época aqui, que foi escrito esses textos. Esses textos servem como um guia para a gente conseguir entender como é o raciocínio. Ninguém vive o Ayurveda, ninguém faz um Ayurveda clássico, um Ayurveda tradicional, tá? Isso é a maior besteira que as pessoas podem fazer, tá? Nem na Índia, perfeito? Porque a gente não vive naquela época. A gente vive hoje. O Ayurveda recebe, a partir desse momento, então, começa a receber uma influência. E é muito nítido quando você pega, por exemplo, os livros desse período anterior e desse período da frente, os comentários, por exemplo, você vê uma diferença muito grande na hora de escrever, na hora de fazer um comentário, de colocar algumas questões em si, né? Isso é natural, isso acontece mesmo. Isso é bem importante, tá? Depois a gente entra o que a gente poderia falar de período medieval, né? A gente poderia chamar de período, como se diz, um período bem duro do Ayurveda, porque o Ayurveda nesse período é quando ele começa a ter as principais invasões naquilo que a gente chama hoje de território indiano. Naquele período, no começo nem era Índia, né? Eram vários vilarejos, povos, reinados, que depois ganham o nome de Índia, onde principalmente se tem a invasão inglesa na Índia, onde o colonizador, em inglês, coloniza o que é chamado de Índia, e o Ayurveda recebe uma grande influência a partir desse período. Além do Ayurveda, gente, olha, a gente já está 45 minutos e eu poderia estar falando aqui 6 horas sobre a história. É lógico que eu dividi entre 7 pontos para a gente conseguir entender, mas cada um desses pontos a gente poderia falar horas e horas e horas e horas e horas em relação a isso, e teria várias histórias super bacanas aí nesse período, influência específica budista, o que o budismo influenciou, o que os persas influenciaram, como nasce a medicina tibetana do Ayurveda, né? E outras coisas mais, que obviamente a gente não vai ter tanto tempo assim, mas eu deixo isso para o futuro aí. Mas por que eu vou falar bastante dos ingleses? Porque, obviamente, também está mais próximo da nossa realidade, porque o próximo período para eu explicar para vocês é o período moderno e a atualidade, né? Então, os ingleses chegam um momento que eles até proíbem o uso do Ayurveda na Índia. O Ayurveda tem que se remodelar. No final do período dos ingleses na Índia, o Ayurveda ele ressurge, ele consegue se manter e se preservar na Índia, mais no sul e em vilarejos, locais mais escondidos na Índia, porque se chegou a ser proibido mesmo, uma pena isso acontecer, mas infelizmente é algo comum do colonizador, né? Aquilo que ele não conhece, aquilo que ele desconhece, ele proíbe, ele mata, ele queima, ele destrói, né? É a mente do colonizador mesmo, é o medo, né? Porque de trás dele está um medo do desconhecido. E o Ayurveda recebe uma grande influência. Quando o Ayurveda, aí a gente já está próximo dessa modernidade, ele começa em meados de 1904, 1906, eu não vou saber a data certa, depois vocês procurem na internet, quando começa a surgir os primeiros partidos políticos na Índia Antiga, em prol da libertação da colonização inglesa, bem antes de Gandhi, por exemplo, que quando a gente vai estudar a história é bem interessante entender isso, e aí começa a surgir os partidos, Gandhi aparece, ele vem da África do Sul, ele vai da África do Sul para a Índia, retoma todo esse papel, os partidos ficam fortes, até ter a libertação, né, eu chamo de libertação porque é isso mesmo, da Índia
colonizada pelos ingleses para a Índia não colonizada, o Ayurveda ele vai passando por uma influência muito grande da medicina moderna. A gente não tem como falar que isso não acontece. Isso acontece, tá? É tão forte esse acontecimento que a gente pega livros daquele período, ou livros anteriores àquele período, comentários, você vê que a forma de explicar é totalmente diferente. É tão forte essa influência, mas é tão forte que no período moderno hoje, no período atual, se você vai estudar Ayurveda, por exemplo, numa universidade, a maior parte das disciplinas que você estuda na faculdade de Ayurveda é de medicina moderna e não é de Ayurveda. Só para vocês terem uma ideia, a influência tão grande que foi da medicina moderna no Ayurveda. Ponto. Por favor, não me interpretem que aqui eu não estou por nenhum momento falando que a medicina moderna, né, ou chamada de alopata, ou como os indianos chamam de medicina inglesa, é ruim. Não estou falando isso, muito pelo contrário, a medicina moderna, ela é muito utilizada, ela é importante para diversos pontos. Eu só estou colocando numa questão histórica, da influência da medicina moderna no Ayurveda. Isso que eu tô levando. E não é só a medicina moderna, é a ciência moderna também, né? A forma de pensar, né? Porque tá além da medicina moderna. A medicina moderna, ela se utiliza da ciência moderna para pensar. A ciência moderna também, essa ciência moderna também é utilizada por outros fins, pela psicologia, pela nutrição, pela filosofia, por que não, e outras coisas mais. Tem várias coisas que se baseiam nessa racionalidade moderna, assim como tem várias coisas que se baseiam na racionalidade védica, né? No caso, o próprio Ayurveda. Então, quando na década de 50 aproximadamente o Ayurveda consegue se libertar totalmente do domínio inglês, ressurge as universidades, e é curioso porque as universidades ressurgem na Índia no formato europeu, no formato americano, por exemplo. Então, olha só como a influência é grande, porque o formato universitário, o formato de escola tradicional na Índia, que é o formato de Gurukula, ou Guru Shiksha, né? É totalmente diferente do que a gente conhece de universidade, né? Então, ressurge essas universidades, mas totalmente adaptada e num princípio europeu-americano, não tem nenhum problema, só uma questão histórica, para vocês entenderem a influência grande que teve isso, e ainda se mantém na Índia antiga alguns gurukulas, né, que é a forma mais tradicional de estudar Ayurveda, onde a pessoa vai viver no gurukula, na escola, no ashram, junto com seus professores, seus gurus, seus acharyas, que são professores, vive 7 anos, 10, estudando Ayurveda, e na verdade a pessoa só sai do gurukula, do ashram, quando o guru acha que você você aprendeu o suficiente e você está pronto para atender sozinho e encarar o mundo. Né? Então é um pouco diferente essa visão tradicional. Então quando a gente fala no Brasil, fala assim, aquele trabalha com tradicional ou não, pergunta se ele estudou em Gurukula. Né? Então, para ver, porque às vezes a gente passa ridículo falando uma coisa ou outra, que não tem nem lógica isso, né? Hoje mesmo na Índia, você ainda tem algumas pessoas que estudaram em Gurukulas, que são vivas ainda, porque os últimos Gurukulas que existiram foi até a década de 90. Infelizmente, o governo da Índia não reconhecia mais os Gurukulas de Ayurveda como uma prática de BMS, porque a partir do momento da década de 50, começou a se estruturar as universidades na Índia de Ayurveda, que são 5 anos e meio, e começou a se gerar um título que é BAMS, Bacharel Ayurvedic Medicine Surgery, e isso foi cada vez se transformando. Hoje existe essa universidade em várias partes da Índia. Hoje tem até 3 brasileiros fazendo universidade na Índia de Ayurveda, nessa estrutura moderna, que é bem interessante, é bem legal, onde se estuda bastante alopatia e uma parte Ayurveda. Foi assim que acabou o desenvolvimento do Ayurveda moderno na Índia. E eles acabaram não reconhecendo mais os gurukulas tradicionais de Ayurveda, uma pena, e simplesmente acabou. Mas ainda existem algumas pessoas que se formaram, e a gente vê, é nítido, o conhecimento dessas pessoas é diferente, porque durante um gurukula você não estuda só Ayurveda, você estuda artes marciais, você estuda sânscrito, você estuda yoga, você estuda Jyotish, que é astrologia, né? E alguns gurukulas estudam até outras práticas, porque a gente estuda a cultura védica, né, na princípio. Então vai estudar os Vedas,
antes de tudo, e não vai estudar o Ayurveda como somente algo pendurado, solto, mas o Ayurveda dentro de um contexto, o contexto védico, tá? Então, e para finalizar essa parte, espero que vocês estejam entendendo, eu gostaria de falar um pouquinho como o Ayurveda chega no Brasil, né? O Ayurveda chega no Brasil, agora, para surpresa de todo mundo, poucas pessoas têm uma ideia exata de como o Ayurveda chega no Brasil, muita gente fala bastante besteira aí por aí, mas o Ayurveda chega no Brasil, eu fiz uma pesquisa bem detalhada, alguns anos atrás, e a forma mais precisa que eu cheguei, a gente tem o Ayurveda chegando no Brasil vou até ser exato para vocês, no ano de 1973. A primeira palestra, o primeiro curso, a primeira aula de Ayurveda realmente no Brasil foi em 1973. Tá? Eu creio que antes disso até pode ter sido falado de Ayurveda, pode ter sido comentado, escrito num lugarzinho ou outro, porque o yoga já se fazia presente desde a década de 50, praticamente no Brasil. Antes disso, o yoga também ele vem muito mesclado com religiões e seitas que vinham do Oriente, que vinham da Europa, né? E não era um yoga assim como a gente pode dizer, yoga. Era yoga mesclado com outras coisas. Mas a gente podia falar que uma outra pessoa poderia estar falando de Ayurveda também mesclada ao yoga, sem problema nenhum. Mas eu vou me ater numa data exata de Ayurveda. Foi no Congresso de Yoga, do Congresso Internacional de Yoga, em Bertioga, em 1973. Não vou contar toda a história, porque é uma história muito doida, em pleno regime militar no Brasil. Você imagina o que aconteceu naquele período, né? Isso não foi diferente. Para quem é professor de yoga sabe dessa história, sabe exatamente do que eu estou falando. Foi uma história muito doida. E de uma delegação enorme de indianos, somente um indiano consegue entrar no Brasil, porque por causa de uma denúncia falando que eles eram comunistas. E são barrados, e um só consegue entrar porque ele vem ele estava em outro país, eu não lembro exatamente qual país ele estava, então como ele vem em outro voo, eles não sabem que ele ia chegar em outro voo e ele acaba entrando no Brasil. Por uma coincidência, era o único Vaidya, o único médico ayurvédico, né? E nada mais nada menos, o nome dele era Bhagavan Das. Bhagavan Das foi um dos grandes tradutores do Charaka Samhita e de outros textos. Ele foi durante muitos anos responsável pelo Ayurveda dentro do Ministério da Saúde na Índia. Não foi qualquer um, né, que começou o Ayurveda no Brasil, entre aspas. É uma história muito, muito assim, peculiar, né? Ele deu várias palestras nesse congresso, e ali a gente pode falar que foi o grande start do Brasil. Tem um gap ali de alguns anos, onde a gente volta a falar de Ayurveda se iniciando no Brasil no final da década de 70, começo da década de 80. A gente pode falar, sem sombra de dúvida, aí, um dos grandes percursores aí mesmo desse trabalho pioneiro do Ayurveda no Brasil foi o professor Fernando Loiacomo, que mora em Goiânia, está aí no Facebook, trabalha com astrologia, meditação transcendental, e ele, com contato com o Maharishi Mahesh Yogi, da meditação transcendental, ele consegue fazer uma grande parceria, ele começa a dar alguns workshops no Brasil, depois de estar vivendo, estudando Ayurveda dentro dessa linha. Se eu não me engano, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam, se eu não me engano, ele deu Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí ele consegue uma parceria com alguns locais do Brasil para trazer o Vaidyas da Índia, e ele consegue trazer para Goiânia. Tenta em outras cidades, infelizmente não consegue, e ali é o início do que a gente conhece, a HMA, Hospital de Medicina Alternativa, que teve congresso brasileiro de Ayurveda em 2013, né, e tudo mais. Gostaria de fazer um ponto aí, porque aí a gente já está chegando em 1985, quando o Ayurveda começa a se solidificar mais no Brasil, tá? Isso é bastante importante. Então, ali o Ayurveda, você vê que o Ayurveda é bem antigo no Brasil, ele não nasceu ontem, né? Mas eu gostaria de trazer um pouquinho, remontar o Ayurveda por uma estrutura um pouquinho maior, porque é curioso, porque na década de 70 foi quando começa o boom do Ayurveda, não só no Brasil, mas ele começa em outras partes do mundo, né? Na década de 70, por exemplo, a gente tem o primeiro ocidental a se formar numa faculdade de Ayurveda na Índia, que é o Dr. Robert Svoboda, meu professor de Ayurveda, meu grande amigo, e agora companheiro de aula
que ele é um dos professores do curso semipresencial. Ele é um autor de são 13 ou 14 livros, viaja o mundo inteiro ministrando Ayurveda, Tantra, Jyotish, né, vasto. E ele foi o primeiro ocidental a se formar em Ayurveda, e ele teve um papel muito importante, não só por ser o primeiro ocidental, e por, entre aspas, trazer o Ayurveda para o Ocidente, entre aspas, porque não foi ele, foi um grupo de pessoas naquele mesmo momento fazendo isso. Mas ele foi o responsável, assim, mais ou menos, de trazer o Dr. Vasant Lad, que é um dos grandes responsáveis por um desenvolvimento do Ayurveda nos Estados Unidos, criando e ensinando para várias pessoas super importantes do Ayurveda, que acabaram se tornando professores de outras pessoas, e assim o Ayurveda foi se promulgando, né? Então a gente tem ali na década de 80, isso a gente está falando tudo já final de década de 70, começo da década de 80, o Ayurveda dá um grande boom, né? Porque você vê no Brasil, nos Estados Unidos a mesma coisa, porque as pessoas começam a ver que existem outras formas de enxergar o ser humano, outras formas de cura, outras formas de saúde, né? Que é o próximo tema da próxima aula, o que é saúde no Ayurveda. E o que é doença, por que não? Né? Então, essas têm esse é bem importante. A gente tem outros nomes importantes, mas a gente poderia falar que o Ayurveda, na década de 80, é o grande boom do Ayurveda. Ali tem o primeiro congresso em Goiânia, se não me engano, em 85. Deixa eu até dar uma olhada para vocês aqui. Eu tenho aqui anotado. Em 85, no Hotel Nacional, em Brasília, foi realizado o primeiro congresso de Ayurveda no Brasil, por exemplo, onde participaram centenas de médicos do Brasil e da América do Sul. O congresso durou 3 meses, né, praticamente um curso, pois na época o interesse de todos era muito grande, e assim, logo depois criou-se o HMA, que tinha outro nome na época, Hospital de Medicina Alternativa, onde até hoje funciona, não tão ativo com a Ayurveda, com outras práticas hoje, mas até hoje ele funciona lá. É interessante esse desenvolvimento do Ayurveda, porque a partir dali, vários Vaidyas vieram ao Brasil, né? Eu tenho aqui até bem bonitinho aqui, foram... eu tenho até quantos Vaidyas vieram, só que eu não sei se eu vou achar aonde está isso escrito. Mas é interessante que desses Vaidyas, esses médicos ayurvédicos que vieram para o Brasil, 2 ficaram no Brasil, né, que é o Dr. Bokula Reddy e o Dr. Chaudhry. Eles têm um papel muito importante no desenvolvimento do Ayurveda no Brasil, porque o Dr. Bokula fica em São Paulo, dá aula para um monte de gente, né? Nossa, quantas pessoas, eu mesmo e outras pessoas mais estudaram com ele, fizeram workshops e tudo mais. O Dr. Chaudhry vai mais para o Rio de Janeiro, onde ele se desenvolve o trabalho dele lá, surge associações, surge escola, surge uma série de coisas. E o Ayurveda, na década de 90, ele começa a ganhar porte, mas também a gente tem que lembrar que a partir da década de 90 começa a ficar mais fácil, entre aspas, ir para a Índia, né? E as pessoas começam a viajar mais para a Índia, ter mais contato, o próprio nosso trabalho começa ali também, né? Através da nossa escola, a gente começa a fazer parcerias com outros grupos, começa a se desenvolver, e a gente poderia falar que o grande boom do Ayurveda foi ali 2000, 2001, 2002. Lógico, sem comparação, o Ayurveda hoje nem se compara ao que é o Ayurveda 15 anos atrás, o Ayurveda hoje está se massificando cada vez mais, né? Mas ali começa a cada vez ficar mais fácil. Hoje em dia você pega um avião, você paga em promoção $900, $1.000 uma passagem, você está na Índia. E você vai fazer um curso básico ali. Então o Ayurveda mais ou menos se desenvolveu dessa forma. Então na década de ali 2000, 2001 mais ou menos, os cursos de Ayurveda começam a ganhar portes grandes, porque até então os cursos eram muito pequenos no Brasil. Os cursos começam a ficar todos de 15, 14, 18, 20 meses, eles vão aumentando, né? E hoje você tem cursos de 24 meses, cursos de quase 1.000 horas, cursos de 2 anos e meio de curso de Ayurveda, cursos pequenos também, né? Que são importantes ter essa variação de cursos no Brasil, porque tem gente que quer se profissionalizar, obviamente vai procurar cursos maiores, cursos que vai te dar uma bagagem maior, com estágio, etc, etc. Estágio no Brasil ou na Índia, cursos avançados, e tem os cursos menores, que é para você que quer aplicar no seu dia a dia, ou que quer começar a estudar Ayurveda, isso é totalmente natural, né? O importante é falar que a partir de 2012, 2013, o Ayurveda começa a se desenvolver no Brasil, ele começa a caminhar, né, por um lado, da regulamentação do Ayurveda no Brasil, que eu acho importante deixar isso aqui registrado para vocês, né? Começou reuniões de vários grupos
que trabalham com a Ayurveda no Brasil. É um caminho longo ainda, árduo, não é uma coisa, não achem que vai ser de um dia para o outro, muito ainda vai ter que ser discutido, né? A gente ainda está passando por um processo político no Brasil muito grande, né? As pessoas têm que entender como são esses processos de regulamentação de profissões e leis, não é fácil, tá? E assim como no Brasil, na Índia também, a profissão o profissional do Ayurveda é uma profissão que, na verdade, ele está ainda em desenvolvimento. Não adianta a gente falar que lá na Índia é muito claro, não é também. A Índia, o Ayurveda hoje, a gente poderia chamar do Ayurveda moderno que se tem na Índia hoje, a profissão também está em desenvolvimento, como a profissão no Brasil também está em desenvolvimento, né? Hoje a gente chama no Brasil de terapeuta Ayurveda. O que é um terapeuta Ayurveda, no fundo? Terapeuta Ayurveda, às vezes, é até difícil a gente definir as suas próprias funções, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, porque é uma profissão de desenvolvimento, a gente não pode negar isso. Se a gente negar que é uma profissão de desenvolvimento, a gente está tampando o sol com a peneira, não é assim, né? A nossa mente está inubriada. A gente tem que entender que todo desenvolvimento de uma profissão leva tempo, é uma observação com calma a gente vai fazer. Na Índia é a mesma coisa, sabe? Se na Índia eles estão em desenvolvimento, aqui a gente também está nesse desenvolvimento, né? Isso é bem importante a gente levar em consideração, né? E o Ayurveda hoje, ele existe dessa forma aqui no Ocidente, né? A gente está dentro das terapias, conhecidas como terapias alternativas, complementares ou holísticas, tá? Porque na nossa legislação, no nosso Brasil, existe uma medicina oficial. Existem grupos que consideram o Ayurveda uma medicina como medicina alternativa, e existem grupos que consideram o Ayurveda uma ciência védica. Eu sou da ciência védica. Mas nenhum vai ser diferente do outro. Na verdade, são vários pontos de vista sobre a mesma coisa. O Ayurveda continua sendo o mesmo. É isso que a gente tem que entender. Existem várias escolas e várias formas de ver o Ayurveda. Nenhuma delas está errada. Nenhuma delas está falando de forma errada. A gente tem uma mania muito grande. Aquele professor fala da forma mais perfeita e aquele outro professor está totalmente errado. Não, isso não existe, gente. Os professores, na verdade, são as várias escolas, as várias formas de ver a mesma coisa. O Ayurveda continua sendo igual, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo. Por exemplo, vocês estão vendo essa caneta. Se 20 pessoas olharem essa caneta, as 20 pessoas vão ter uma perspectiva diferente dessa caneta. Mas a caneta mudou? A caneta continua sendo uma caneta. Ela vai continuar estando na minha mão. Ela vai continuar sendo azul. Ela vai continuar sendo de plástico. Mas a perspectiva que cada um vai explicar essa caneta é totalmente diferente. Isso acontece no Ayurveda e acontece em qualquer outro lugar. A gente tem que entender que isso é normal, e isso não é só normal, como dentro da cultura védica, é estimulado que isso aconteça. É assim que a gente consegue construir um intelecto, consegue construir uma mentalidade de ver as coisas, sabe? É muito mais fácil dessa forma, tá? Então, eu acho que, pelo que eu preparei para a aula de hoje, já foi 1 hora, eu vou responder algumas perguntas, mas era mais ou menos isso que eu preparei para vocês. Antes de eu responder algumas perguntas, eu gostaria de finalizar, primeiro agradecendo, obviamente, eu vou responder as perguntas, segurem aí, tá? Não vão embora, não. Mas é legal também eu falar para vocês, queria agradecer vocês estarem presentes, vocês estão abraçando, a gente teve pico de quase 180 pessoas, agora a gente está com 150 espectadores, que para a gente é ótimo, para a segunda aulão, obrigado, gente, por estar aí me aguentando, e fico feliz que vocês estejam assistindo. Mês que vem, a gente avisa vocês, eu vou estar na Índia em setembro, então eu não sei se eu vou conseguir estar online, vai depender da internet lá. A gente está indo agora, dia 28 de agosto, para a Índia, com um grupo de quase 35 pessoas, são alunos do Brasil e do Chile, a gente vai estar estudando no EVP, no Ayurveda Pharmacy, que é a escola, hospital, que o nosso instituto tem parceria na Índia. A gente vai estar ficando lá quase 1 mês estudando alimentação e culinária ayurvédica. Se a internet estiver boa, eu queria muito fazer esse aulão com vocês de lá, mas esse aulão eu já preparo vocês, não vai poder ser de quarta-feira, vai ter que ser um final de semana por causa do fuso horário e vai ser à tarde. Mas a gente manda e-mail para vocês. Vamos ver se a gente prepara um aulão lá legal também, de repente coloca um professor indiano, quem sabe. Vamos ver. Né? Não sei nem se vai ter internet boa para a gente poder fazer isso, tá? Também uma alegria, porque essa aula a gente está iniciando o curso de formação semipresencial. Tem um monte de alunos do semipresencial assistindo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é só o começo. Depois a gente vai mandar e-mail para vocês também, explicando das aulas que vão ser só para vocês online. Essa é uma aula aberta. Tem muito aluno do presencial aí, pessoas que vão continuar. Sejam bem-vindos também a essa nova leva de aulas online.
eu estou muito feliz, espero que vocês também, tá? Lembro vocês também que o curso semipresencial, quem tiver interesse, pode entrar até o final de agosto. A gente tem um curso de rotina online também, dá para vocês comprarem através do nosso site, né? Tem a primeira temporada do curso gratuito de Ayurveda, que vocês podem entrar aí, que é bem bacana também. Que mais a gente tem? Tem aí um monte de vídeo no YouTube, curtam lá os nossos vídeos, sabe? Procure aí que tem bastante coisa. Vamos responder as perguntas? Vamos responder as perguntas aí, que provavelmente deve ter algumas perguntinhas. E lembra que eu falei que eu vou tentar focar nas perguntas do tema, tá? Obrigado, Sandra. Citananda, muito obrigado. Janaína, Eugê, Solange, Fabiana, olha lá, Elizabeth até colocou. Essas aulonas gratuitas que a gente está aberta, elas vão estar sempre no nosso YouTube, tá? É só entrar lá e ver. As aulas dentro do curso semipresencial é só para os alunos do semipresencial, né? Assim como do presencial também, tá? Algumas pessoas vão perguntar isso, então eu já estou respondendo. Então, essas aulonas abertas, que é uma por mês, elas vão estar sempre disponíveis lá no YouTube. E lembrando que em breve a gente começa a trazer alguns personagens para cá, por que não, né? Chamar uns amigos aí para entrevistar, tem tanta gente boa, né? A Vanessa, obrigado, Vanessa, lá do Sul. O Eugê. O Ricardo ali falou para o Eugê uma coisa legal. Sempre que vocês darem uma olhadinha, sempre que vocês forem assistir, a internet, como no Brasil a internet é meio ruim, a gente vai até depois, na próxima aula, explicar isso logo de cara, né? O G está lá de Rosário. Como estão os argentinos, os amigos, os hermanos argentinos? Tá caindo lá, que pena, né? Eu falei, esse assunto é um assunto que não tem muita pergunta, né? Porque, como é mais a história, é mais para a gente se situar, né? A influência do Ayurveda, né? A gente não tem como fugir dessas influências. Falar que a gente faz um Ayurveda puro, um Ayurveda tradicional não é, né? Até a Índia hoje, né? Você tem uns grupos hoje fazendo o que eles chamam de Shuddha Ayurveda, né? Que seria Ayurveda puro, e muita gente se confunde porque vê essas palavras e acha que eles estão indo um Ayurveda mais puro. Na verdade, quando eles falam Shuddha Ayurveda, eles estão tentando, é uma questão política, social, interna deles, para tentar utilizar o menos de medicina moderna possível dentro dos cursos. Né? E não não trabalhar com as influências que o Ayurveda teve no decorrer dos anos. Essas influências vão sempre existir. Porque existem duas coisas diferentes. Uma coisa é você usar a medicina moderna junto com a Ayurveda, e outra coisa é você usar uma racionalidade moderna, usar a ciência moderna para pesquisar alguma coisa. São coisas diferentes, tá? Veja, em nenhum momento você diminui a medicina moderna e nem o Ayurveda nessa explicação. Não é esse o ponto. Tá? É entender que são racionalidades diferentes que podem se completar ou não, depende, né? Espera um pouquinho aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aí o Reneu lembrou de uma coisa legal. Em novembro, dia 18, 19 e 20, para quem é do Sul, ou quem não é do Sul também, que queira ir, estão todos convidados aí. A gente vai estar fazendo um seminário, eu, Reneu, vai ter outros convidados também. A gente vai estar lá num local lindo, na Serra Gaúcha, onde a gente vai falar de yoga, de Ayurveda, a gente vai fazer meditação, a gente vai falar de forma profunda, de acordo com os textos clássicos, como usar as rotinas diárias para aumentar a saúde. A gente vai falar muito de como processar os pensamentos para ter mais saúde no nosso dia a dia, de forma profunda, tá? Quem sabe, eu vou estar a partir desse ano fazendo vários retiros. A gente fez um agora em julho com o Dr. Robert Svoboda aqui, que foi maravilhoso. A gente vai fazer ano que vem também outros. E quem sabe retiro, eu pego. Quem vai retiro com a gente não é para ficar no spa, não. Retiro é para estudar bastante, para vivenciar, para ter novas experiências, para transformar o eu mesmo, sabe? Para se aproximar do nosso eu, para tirar a ilusão da nossa mente, pelo amor de Deus. Né? Então a gente vai estar com o Reneu lá. Reneu, coloca aí o site seu aí para o pessoal dar uma olhadinha aí, quem tiver interesse, por favor. Obrigado, Eugê.
Eu vou estar. Você sabe que agora em outubro vai ter um congresso aí em Rosário de Ayurveda. Eu vou estar presente, a Wanda vai estar presente e a Dani também, que são duas ex-alunas do Naradeva. Nós três vamos estar aí representando o Brasil, falando sobre Ayurveda. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. A gente está muito feliz, né? Obrigado, Elizabeth. Sim, Arpia. Essa é uma pergunta sobre a culinária ayurvédica que entra aqui também na parte da história, né? Como a gente vive no Ocidente e falar que vivia no Ocidente é uma coisa muito louca, como se o Ocidente fosse só um grupo de pessoas, né? A gente vive no Brasil, especificamente, e aqui a gente tem essa ideia, né? E é estipulado dessa forma, né? Culinária, nutrição, isso, aquilo, outro. No Ayurveda não existe muito essas separações, tudo faz parte de um bloco só. Quando a gente vai estudar Ayurveda, a gente estuda um bloco só. Mas a gente está preparando sim para o ano que vem um super curso de alimentação e culinária saudável, onde vai incluir os preceitos do Ayurveda e outros também. Mas eu pediria para você, Elizabeth, curtir a página do Naradevachala no Facebook. A gente sempre está... Elizabeth, não, desculpa, foi a Arpia. A gente sempre está divulgando workshops e cursos de culinária dos nossos alunos. A gente tem a própria Wanda, a própria Dani dando aulas maravilhosas. A gente tem o Kamala, que é o Gil, também, que ele dá aulas maravilhosas de culinária vegetariana, ayurvédica. A gente tem a Joana também em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então são essas 4 pessoas que eu me lembro de cabeça que estão ministrando workshops e cursos de culinária, e eu recomendo qualquer um dos 4 de olho fechado, vai lá, faça com essa galera, que eles são ótimos, eles e elas, né? São perfeitos assim, tá? Aí, ó, o Reneu colocou aí para quem quiser aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu que agradeço vocês, gente. Vocês estão aí. Aí a gente teve quase 200 pessoas. Fico muito feliz, né, com tudo isso acontecendo. Bom, então, para finalizar, eu sei que é um assunto que também a gente não tem muitas perguntas. Agradeço novamente vocês. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no YouTube, vocês podem acessar e ver quantas vezes vocês quiserem. Lembrando que a gente tem um curso semipresencial de formação em Ayurveda, a gente também tem um curso presencial, de Ayurveda, de formação. Vocês podem olhar tudo isso no nosso site, naradeva.com.br. A gente tem um curso de rotinas saudáveis. O curso de rotinas saudáveis, vou pedir para vocês esperarem um pouquinho que eu queria falar para vocês. Por que a gente fez um curso online de rotinas saudáveis? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm doenças, elas não têm problema nenhum de saúde, e elas querem aprender como gerar uma rotina saudável. E uma rotina saudável, de acordo com a Ayurveda, não é você ler um livro e falar assim, vou começar a raspar a língua e vou ficar mais saudável. Não é assim. Então, por exemplo, a Elaine acabou de adquirir, né, o curso de rotinas saudáveis. Então, o que ela vai fazer lá? Vai ser várias etapas do curso, onde ela vai estar aprendendo a montar uma rotina saudável. Ela vai estar aplicando as técnicas no seu dia a dia e vendo o que é bom, o que não é bom para ela, para essa época do ano, aprender quais são os alimentos da época, sabe? Vai raspar a língua de manhã, vai ver se aquilo deu um bom efeito, se não deu, vai passar para a noite. É tudo isso que a gente vai explicar no curso, né? E aí se prepare que a gente está lançando outros cursos online logo logo, tá? E aí também a gente tem o curso o semipresencial, o presencial, o de rotinas, e aí a gente tem também o curso gratuito, que muita gente está perguntando para a gente, tá? Agora, em novembro, vai ter a 2ª temporada. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. A 2ª temporada, já vou dizer em primeira mão para vocês, vão ser somente entrevistas, onde a gente está entrevistando pessoas que passaram por tratamento ayurvédico, profissionais de Ayurveda, para cada um contar um pouco da sua história, para a gente aprender com eles as dificuldades, as facilidades. Cada um vai estar falando das suas perspectivas do Ayurveda também. Cada um eu fiz perguntas bem particulares para a gente aprender. Tá fantástico, totalmente gratuito, sabe? Vão ser 45 entrevistas. Vão ser, não, já estão sendo, porque mais da metade já está gravado, tá? Gravei com muitas entrevistas na Índia, professores americanos, argentinos, chileno, brasileiro, indiano,
Nossa, tem de tudo que é lado, e vai ser legal também porque a minha ideia dessa segunda temporada é trazer um pouquinho o Ayurveda para mais próximo da ciência védica. A gente precisa entender o Ayurveda por uma outra perspectiva, sabe? Sair um pouquinho do Ayurveda com perspectiva medicina, que é bem legal, mas lembrando que o Ayurveda é muito mais que isso. Então, é assim que eu gostaria de terminar com vocês, deixando esse recadinho, lembrando que a Ayurveda não é uma medicina. A Ayurveda é muito mais que isso. A Ayurveda é uma ciência da vida. A Ayurveda, a gente estuda a vida. Então, quem está começando agora esse da Ayurveda, seja bem-vindo a esse maravilhoso mundo de estudos que não termina nunca, ainda bem. E quem está começando a gostar, seja bem-vindo também. E lembra, ciência é muito mais do que uma medicina. A Ayurveda é muito mais do que uma medicina. A Ayurveda é a ciência da vida. Agradecer vocês, muito obrigado, durmam bem. Aqui em São Paulo está friozinho, se agasalhem, tomem um chazinho quentinho à noite, fiquem com Ganesha. Um grande abraço a vocês. Om Shri Guru Bhyo Namaha. Namastê.